Tudo bom com você? Uma ótima quinta-feira, dia 19 de janeiro. Estamos mais uma vez com uma live aqui, trazendo informações, trazendo insights através da filosofia estoica para transformar nossas vidas. Eu sempre falo que é o seguinte: todos os dias nessa live, olha aí, olha o Peu. Todos os dias nessa live, ô Peu, é muito legal, todo dia eu faço essa live, cara, que o estoicismo, e também eu tenho um diário aqui, que é um devocional, onde traz uma informação bíblica também. Eu faço todo dia essa leitura, essa mensagem que transforma a minha vida, tá abrindo cada dia mais a minha visão sobre como tratar a nossa vida da melhor forma. Tem tantos insights, tantos códigos de transformação, que eu consigo colocar isso no meu dia a dia, numa forma light, para que eu possa transformar e tenha mais consciência de como viver, tenha o melhor modo em enxergar as coisas, para que eu não tenha tanto estresse, tanto abalo emocional, esses confrontos, os desafios diários, eu possa enfrentar de uma forma mais consciente, com mais precisão nas minhas escolhas, enfim. E escolha hoje é muito importante, né? Principalmente no estoicismo, ele fala muito sobre a gente escolher as nossas palavras, as nossas ações, os nossos métodos de vida, os nossos métodos de ações de vida. Isso é muito legal, até porque os professores, as pessoas que escreveram o estoicismo, que é essa escola filosófica, né? É um estudo para comportamento humano. Eles não eram só professores, só mestres, que nem Sócrates, outros filósofos. Eles eram feirante, eram agricultor, eram empresário, eram pessoas normais, né? Com os desafios humanos igual aos nossos. Apesar de ter sido 2000 anos atrás, tinha de imperador a escravo. E todos mostrando a mesma clareza de enxergar a vida, como se comportar diante dos desafios da vida. É muito legal e é muito esclarecedor para a gente. Essa transformação, essa visão, né? Troca uma lente, parece que troca uma lente de como se comportar com a vida. E todos nós vamos ter desafio, todos nós vamos ter a nossa quantidade de desafio. E às vezes para nós, fala, pô, é tão difícil, mas todos têm a sua porção, do seu jeito, dos desafios diários. Mas o mais importante é como se comportar com isso. Como que eu levo esse desafio e não deixo minha vida bagunçada, não deixo que minha vida desmorone, desorganize. Isso é o mais importante, porque você vai ter desafio, você querendo ou não, e alguns desafios menores e outros assustadores. Você fala, caraca, meu, isso aqui está acontecendo na minha vida. Mas em vez de pensar assim e ter esse medo, é mudar a mentalidade e falar, caraca, como que eu posso mudar esse desafio? Como que eu posso arrumar minha vida andando junto com esse desafio? Carlinha, bom dia! Então é muito legal quando a gente pensa, que nem eu falei, todos nós vamos ter os desafios, todos nós vamos ter desafios diferentes. O meu não vai ser igual ao seu, que não vai ser igual ao do seu vizinho, mas o comportamento pode ter uma linha de raciocínio igual. Como que eu me comporto perante esse desafio? Isso é uma escolha. Muitas pessoas têm um desafio, têm um problema. Esse desafio pode ser um parente, pode ser financeiro, pode ser profissional, pode ser saúde. E dentro dessas áreas
É uma porrada de ramos aí de desafio, que vão ser diferentes, mas como eu me comporto. Eu li, hoje é quinta, foi na segunda, eu li uma história de um camarada, e é até legal falar aqui sobre a escolha. Vocês lembram aqueles vídeos virais de jogar o gelo na cabeça? Acho que todo mundo lembra, né? Todo mundo colocando, um artista, jogando um balde de gelo na cabeça. Isso aconteceu por um camarada, um americano. Ele estava arrecadando fundos para estudar uma doença que ele teve, que é o ELA. É uma esclerose neuromuscular, que a pessoa vai atrofiando. E é muito legal, acho que foi com 20 e poucos anos, ele descobriu essa doença. Ele estava jogando beisebol, e quando ele foi pegar a bola, deu um problema muscular. Ele, caramba, minha mão boa. E aí ele foi no médico, passou por um médico, outro, pensou que era luxação, tinha machucado, normal que a gente se machuca, até que um médico descobriu. E aí avisou para ele, amigão, tem uma notícia ruim, péssima para te dar. Você tem ela. Depois procura, é uma esclerose que atrofia os músculos do corpo, todos os músculos, e não tem cura. E aí ele recebeu essa informação, estava ele e a mãe dele, ele foi para casa, e 6 horas depois ele reuniu a família dele, ele falou, esse problema que me aconteceu foi uma dádiva, porque está aí a oportunidade de eu mudar o mundo. Cara, o cara acabou de receber uma notícia de que ele está todo lascado, que é irreversível, e o camarada tem essa clareza. Está aí a oportunidade de transformar o mundo. Desse problema, mudar todas as coisas. Quando eu vi esse cara, quando eu vi o relato desse cara, eu falei, caceta! Olha esse camarada, mano. Olha o que o cara fala. O cara descobriu que ele vai atrofiar até morrer. Está aí a oportunidade de transformar o mundo. Eu, na minha crença, isso aí é eu particular, ele teve uma pitada de um espasmo divino. Porque nesse momento você vai pensar que você vai transformar o mundo através disso. E transformou. Esse negócio do gelo, que foi ele e um amigo dele que criou. Bill Gates fez isso, artistas de Hollywood fez isso. Todo mundo no Brasil, aí um monte de gente fez isso, em todos os países. Ele arrecadou mais de 220 milhões para estudo dessa doença. Ele transformou o mundo. Pelo menos depois dele, pelo menos tão, eu não sei depois, que foi só para entender esse processo, né, que foi sobre oratória, né, a história, mas o cara transformou o mundo através de uma mensagem. E isso tudo tem a ver o quê? Que eu estou falando aqui, que eu vou começar a falar. Escolhas. O problema veio para ele, e ele tinha escolha de reclamar, atrofiar até morrer, ou mudar o mundo. E olha que legal isso. E olha que insight. Foi através de uma escolha. Ele escolheu. Tá aqui, ó, essa bandeja é sua, Carla. Peu, essa bandeja é sua. O que você escolhe em fazer com esse desafio? Tá aqui, é seu. Não tem como mudar isso. É seu. Então lembra do seu desafio e é seu. Mas
Como você vai se comportar com esse desafio? O que você escolhe em fazer com esse desafio? Viver uma droga de vida ou ter um outro comportamento e transformar a sua vida? Então eu sei que você deve estar me imaginando os desafios que você tem, que nem eu estou imaginando os meus. Mas o que eu escolho fazer? Como eu vou me comportar com esse desafio? Como que eu vou tratar esse desafio? Pode ser um chamado, pode ser de saúde. E sempre eu falo dos pilares: saúde, espiritual, relacionamento, financeiro e emocional. Você viu que tem tudo a ver? O seu desafio deve estar em uma dessas áreas. Eu tenho certeza. Só que o que eu escolho fazer com esse desafio? Qual que é o meu... Abrir o leque, é clareza, minha opção, minhas opções, está aqui ó, na mesa. O que eu escolho fazer? Aí é a hora da verdade. O que eu escolho fazer com os meus desafios? E aí, Epiteto é um estoico de 2000 anos atrás, é um pouquinho antes da era de Cristo, né? Uns 70 anos antes. E olha o que ele escreve: um pódio ou uma prisão são ambos lugares, um elevado, outro baixo, mas nos dois tua liberdade de escolha pode ser mantida se assim desejar. E está tudo aqui. Num pódio ou numa prisão. Você está lá em cima ou você está lá embaixo lascado. Você ainda tem a sua liberdade, a sua opção de escolha. E aí o Ryan coloca assim, o Ryan também é um estoico, ele escreve, tem alguns livros, tem bons livros. Ele escreve assim, ó: todos os estoicos ocupavam posições muito diferentes na vida. Alguns eram ricos, já outro era nascido numa rígida hierarquia romana, lascado. Para alguns as coisas eram difíceis, para outros inconcebivelmente difíceis. Isso também é verdade a respeito de nós. Todos chegamos à filosofia vindo de diferentes origens. E mesmo em nossa vida, experimentamos períodos de boa e má sorte. Então as coisas, a bandeja vai chegar para a gente. Então pensa que as coisas que vai vir para a gente é uma bandeja. Ó, esse é seu problema, Carla. Peu, esse é seu problema, esse é seu desafio. O que você vai fazer? Mas em todas as situações, adversas ou vantajosas, devemos fazer apenas uma coisa: nos concentrarmos no que está sobre o nosso controle, que é as nossas escolhas, em oposição ao que não está. Então, as nossas escolhas estão no nosso controle, é o que a gente pode fazer, mas o desafio não está no nosso controle. Olha que legal. Então, a gente tem a opção em escolher o que fazer, o que a gente pode controlar na nossa vida. Eu sempre já falei algumas vezes, sempre não, algumas vezes já falei sobre o que a gente pode controlar e o que a gente não pode controlar. Às vezes um desafio, às vezes uma doença que nesse cara recebeu, não pode controlar. Mas como tratar ela, ele pode controlar. Ele pode saber como vou viver com isso. Com esse desafio. O desafio vai vir para a gente. Mas como viver com ele, a gente pode controlar. Agora mesmo poderíamos estar abatidos com as lutas, ao passo que alguns anos atrás já podemos ter vivido bem melhor, no luxo. E dentro apenas de poucos dias,
poderíamos ter um sucesso. Uma coisa permanecerá constante: nossa liberdade de escolha, tanto num quadro quanto no outro. Na verdade, isto é clareza. Não importa quem somos e aonde estamos. O que interessa é a nossa escolha. E aí ele faz algumas perguntas. O que são elas? Quais são as nossas escolhas? Como iremos avaliá-las? De que maneira faremos a maioria delas? Essas são as perguntas que a vida nos faz. Seja qual for a nossa posição. E o importante é como você vai responder. Isso tem tudo a ver com a escolha. Quando eu falo em responder, é como você vai agir. Como você vai tratar o seu desafio. Então o insight de hoje, que esse texto veio para a gente, isso guarda para você, a meditação de hoje, é quais são as minhas escolhas, quais são as minhas opções de vida, através desse desafio. Quando você recebe esse desafio, essa bandeja de desafio, como você vai tratar isso? Como você vai agir na sua vida com esse desafio? Isso é o mais importante. E uma coisa eu vou falar para você: ainda está por vir diversos grandes desafios nas nossas vidas. E cada um de nós de uma forma diferente. Cada um de nós de um jeito peculiar nosso. Porque cada um tem uma história. Você tem sua história que é só sua. As suas experiências foram só suas. E os seus desafios vão ser só seus. Mas o mais importante, que é ter a clareza de como eu vou fazer as minhas escolhas e como eu vou responder com as minhas ações, meus comportamentos com esses desafios. Olha como que é o insight. E vocês vão lembrar disso. Olha o que eu estou falando. Então pode ser com sua família, um relacionamento, você vai ter um desafio muito grande, pode ser financeiro, pode ser de saúde, pode ser espiritual, uma descoberta. Mas vocês vão lembrar, quando chegar esse desafio, na hora que você pensar em reclamar do seu desafio, você vai lembrar do que eu estou falando. E você vai parar e falar: quais são as minhas escolhas? Quais são os comportamentos que eu tenho que ter perante esse desafio, esse problema, esse obstáculo, o que for que vai acontecer com você? Como eu vou encarar esse problema, esse desafio, essa treta? Como eu vou encarar? E aí é para parar e pensar. Isso é clareza, isso é elevação, isso é equilíbrio emocional. Porque eu sempre falo, com equilíbrio emocional, você vai ter as suas escolhas, e através dessas escolhas, você vai ter seu feedback, resposta, o retorno da sua escolha, da sua ação. E isso vai gerar para você ou equilíbrio ou desequilíbrio emocional. Isso vai ser um ciclo. Eu sempre falo isso. Isso vai... ou seu problema vai agravar, ou você vai conseguir resolver da melhor forma possível. Mas esse ciclo vai continuar na sua vida. Isso vai ser sua resposta para a sua vida. Então o insight de hoje é: o desafio vai chegar na sua vida, você já sabe. Qual vai ser a minha escolha? Eu tenho que ter clareza. Eu não vou trabalhar com emoção. Eu não vou bate e volta. Igual a história que eu contei hoje,
desse rapaz que teve uma esclerose que não tem cura, só vai piorando, só vai cada vez mais pior. Como que ele vai escolher? Ele escolheu transformar o mundo e transformou. 6 horas depois do médico passar para ele que ele tinha esclerose muscular, neuromuscular, isso ia piorar cada dia. Ele chamou a família e falou: olha aí uma oportunidade de transformar e mudar o mundo. Eu acredito que eu não teria essa clareza espiritual. Eu posso falar que é uma clareza espiritual, porque eu não teria. Eu a xingar todo mundo, eu acredito hoje, né? Não sei também, aí Deus também põe um... Mas pelo que eu me conheço, eu falo, ia xingar. Mas olha a clareza espiritual dessa pessoa, porque ele já vinha num processo de querer entender o seu propósito. Olha que louco. Ele queria entender o propósito. O que ele está fazendo aqui no mundo? O que ele precisa entregar? E através de uma doença ferrada, ele teve a clareza e falou: tá aí a oportunidade de transformar e mudar o mundo. Quando eu li isso, eu falei: você é louco. Você tá maluco. Esse cara tá tendo uma clareza divina, um toque mágico divino. Porque não é normal. Você imagina, você recebeu essa notícia do seu médico, depois de tentar várias coisas com o médico, e depois você descobriu, o médico falou assim: descobriu o que você tem. Você está ferrado. Você está lascado, meu amigo. Não tem cura. Só vai. Então, e é isso que esse tema de hoje fala. Aonde quer que você vá, ao título, aonde quer que você vá, lá está a sua escolha. Lá está a sua escolha. Pode ser num pódio ou numa prisão. Pesado isso, mas é verdade. É a pura realidade. Então a mensagem de hoje que eu acho que veio para nós é já um alerta para o futuro. Por que um alerta para o futuro? A gente vai ter diversos desafios. Nós vamos ter diversos desafios, mas a gente tem que ter a consciência e o equilíbrio emocional de parar e pensar: quais são minhas escolhas? Às vezes, numa coisa besta. Olha que bobeira. Um familiar nosso, esposa, filho, marido, mãe, pai, vai vir bater de frente com a gente, brigar. Ele está desequilibrado emocional. E você vai falar o quê? Eu vou brigar também, eu vou bater. Mas eu tenho outras escolhas. Eu posso, mesmo estando certo, concordar com ele e pensar de uma forma melhor de trazer informação e talvez eu ser a ferramenta para mostrar a clareza para essa pessoa. Divino isso, né? Olha o que eu consigo fazer. Eu ser a ferramenta de transformação dela. Eu vou ser o mensageiro. Ela vai vir, vai querer brigar, vai falar um monte de groselha. E aí com a minha opção de escolha, ou brigar, ou ir pro pau mesmo, que isso vai ser ruim para todo mundo. Talvez, imagine uma esposa e um marido. Quem tiver a esposa ou marido, imagine aí. E você tem filhos. E aí eu vou brigar também. Isso vai impactar meus filhos. Olha como que a minha escolha de comportamento vai gerar esse resultado. Vai gerar... Depois daí você pode pensar nessas histórias que você queira. Agora, vê essa treta e fala assim: eu acredito que você esteja nervoso, eu também,
Vamos dar uma acalmada, já já a gente conversa, eu vou tomar um banho. Pensa no que você quer falar e eu vou pensar também. E a gente vê da melhor forma. É difícil, né? Mas eu tenho essa opção de escolha. Você tem essa opção de escolha. Amigão, do trabalho, vamos conversar com isso aí depois? Nós estamos um pouco exaltados. Inteligência emocional, né? Tô percebendo aí. Vamos conversar depois? Depois se você quiser se abrir comigo também, legal. Olha como muda todo o jogo. Olha como muda todo o processo. Olha que louco isso. Olha como a gente transforma a nossa vida e nosso dia através de uma escolha. Porque poderia sair o maior pau do mundo. Poderia sair a maior treta do mundo. Mas, em vez de eu ferrar com tudo, eu tenho a escolha em transformar. E com certeza essa pessoa falar, depois de algum tempo, caramba, meu, você teve uma atitude que é maluca, viu, meu? Parabéns. Olha que vem até um troféu depois, uma recompensa. Através de uma atitude. E isso vem tudo através do quê? De uma escolha. Então, aonde quer que você vá, lá está a sua escolha. Lá está a nossa opção. O que está no nosso controle. A briga, o desafio, talvez e normalmente não vai estar no nosso controle. Vai vir esse desafio. Esse problema vai vir. Porém, a escolha de como agir perante esse desafio é nossa escolha. Aí está no nosso controle. Como que eu vou me comportar é a minha escolha. E meu comportamento vai me ajudar em diversos fatores, que aí eu vou ter um retorno. O comportamento é uma ação, aí eu empurro. Depois ele volta. Essa resposta que é o mais importante e vai gerar todo o resto do processo da sua vida. Pelo menos do seu dia. Semana. Olha como ter essa clareza faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença no nosso histórico e o que a gente vai levar para a nossa vida. Vocês estão captando essa mensagem? Quem chegou agora, que nem a Bia aí, ó. Não estou enxergando direito, estou meio cegueta, mas acho que é a Bianca. Todas as nossas escolhas, elas vão gerar transformação na nossa vida. Ou boa ou ruim. E isso aqui é a filosofia que ensina comportamento humano, que dá esse despertar para a gente. Todo dia a gente traz esse despertar. Esse insight que faz a gente transformar a nossa vida é o mais importante. Porque isso nós vamos carregar. Tem algumas brigas, tem alguns fatores na nossa vida de 5 anos, de tantos anos que a gente leva até hoje. E hoje a gente imagina que poderia ter sido diferente. Mas naquele momento eu escolhi talvez a pior opção. Mas estava no meu controle e na minha escolha. E eu escolhi a pior opção. E isso eu carrego a minha vida. Só que, a partir de hoje, eu vou ter mais inteligência emocional. Eu vou ter mais clareza de fazer minhas escolhas. E todo dia você vai ter um desafio novo. E vai ter opção, vai ter o controle de escolher uma opção, 2 opções, 10 opções. E eu tenho certeza que você vai lembrar desse vídeo de hoje, dessa mensagem de hoje. Caraca, o Vitor falou da opção de escolha. E eu escolhi mal. Ou escolhi bom, deu bom. A melhor escolha que eu fiz. E eu lembrei disso. Isso é tremendo. Então, pessoal, o insight de hoje é, para terminar a nossa live, quem não assistiu inteira, eu vou deixar no feed, depois dá lá um clique.
tá? Tô falando de escolhas da nossa vida, pra gente não fazer cagada. O insight é o desafio da sua vida, não sei em que setor da sua vida, vai acontecer. Você tem a opção de escolha. O que você pode controlar é as escolhas. Então esse é o insight. Grava na sua mente. O desafio vai vir. E quando vir, você fala assim, opa, eu lembro disso. Eu lembro daquela mensagem. Eu tenho opção de escolha. Deixa eu jogar aqui na mesa. Essa é a melhor escolha. Eu vou escolher essa aqui. Porque isso aqui, depois, vai me trazer conforto. Agora pode até trazer um pouquinho de desconforto. Mas depois vai me trazer conforto. Vai ser o melhor pro geral. Vocês vão lembrar disso, eu tenho certeza. Tamo junto nessa? Vamos pra cima? Hoje está começando a quinta-feira e eu tenho certeza que a partir de hoje vocês vão ter desafios. Mas hoje vocês têm aqui, ó, uma ferramenta de inteligência emocional. Uma ferramenta que pode ser o divisor de águas, que é o poder da sua escolha e fazer a melhor escolha possível. Beleza? Tamo junto nessa, vamos para cima, vamos transformar as nossas vidas. Esse é o nosso objetivo nessas lives diárias. Tamo junto nessa? Eu conto com você e o desafio vai aparecer. E esse é o nosso desafio, sermos diferentes. Pessoal, uma boa quinta-feira, um dia fantástico para você, um beijo no coração. E vamos para cima, vamos quebrar tudo. Vamos fazer a diferença. Um beijo no coração e vai lá. Rebenta.